Boa noite, então, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 30 de agosto de 2023, até aqui o Senhor tem nos dado graça para podermos estudar mais a sua palavra. Hoje, ainda em nossa segunda aula, nós vamos continuar aprofundando o tema Cartas Pastorais da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou no último 12 de agosto seus 164 anos de fundação. Em homenagem a essa ocasião, nós iremos trazer nesta e nas próximas quartas-feiras os posicionamentos bíblicos e teológicos transmitidos pelas cartas pastorais. Essas cartas pastorais possuem o objetivo de esclarecer à Igreja alguns assuntos contemporâneos, fornecendo o direcionamento apropriado na tratativa desses assuntos. Então, nós estamos tratando a carta sobre o Espírito Santo hoje, dons, línguas e profecias. Nós tratamos uma parte na última quarta-feira, então nós seccionamos, separamos e vamos continuar com a outra parte agora. Então, nessa segunda parte, nós vamos tratar acerca dos dons do Espírito Santo. Então, quem tem a folhinha pode perceber que nós negritamos, nós fizemos um subscrito nas palavras de destaque acerca dos dons do Espírito Santo. Eu vou lendo e à medida que eu for lendo eu vou dando as explicações necessárias. Então, acerca dos dons do Espírito Santo, este tópico diz o seguinte: a Igreja alegra-se com a ênfase bíblica de muitas das suas comunidades na participação dos membros nos cultos e no serviço da Igreja através dos seus dons espirituais. A Igreja, entretanto, instrui os pastores e os membros das igrejas locais para que sejam os dons espirituais exercidos de acordo com os princípios reguladores, explícitos ou implícitos nas Escrituras, para que se evitem os erros da igreja de Corinto, decorrentes da ignorância acerca da natureza e propósito dos dons espirituais, que consistiam na busca de dons que claramente desempenhavam um papel secundário no culto público, na fascinação pelos dons chamados espetaculares, tais como falar em línguas, no desprezo aos membros da comunidade que não tinham estes dons, na falta de decência e ordem no culto público e na avaliação do que julgavam ser espiritual, baseada na presença desses dons e não no amor cristão. O Novo Testamento traz as seguintes listas de dons espirituais: Romanos 12, 3 a 8, 1 Coríntios 12, 8 a 10, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11, 1 Pedro 4, 10 a 11 e versículo 29. As diferenças da terminologia introdutória das listas, os diferentes dons alistados, bem como seu número, não justificam uma classificação rígida dos dons em categorias distintas, como espetaculares, espirituais, de Cristo, os 9 dons do Espírito, os 5 ministérios do Espírito, etc. Tais diferenças se explicam à luz das situações distintas e dos propósitos diversos com que os autores as escreveram. As diferenças também sugerem que as listas não tinham caráter exaustivo, pois outros dons são referidos em outras passagens da Escritura. Então vamos lá, nós lemos aqui o primeiro parágrafo, e sobre os dons do Espírito, nós temos aqui essa redação. Primeiramente, é interessante ver como a Igreja Presbiteriana faz uma ligação do que está acontecendo nas comunidades, então, sobre os dons do Espírito Santo com a Igreja de Corinto. Eu acho que é um documento que ajuda bastante a ancorar a nossa discussão. Nós temos uma igreja específica, a Igreja de Corinto, e uma situação específica. À luz dessas especificidades, nós podemos, então, interpretar o que está acontecendo hoje com mais clareza, porque o texto é um só. Então, há uma lista, se você percebeu, eu criei uma janela à esquerda, e eu listei aqui aquilo que eu negritei no texto. O grande problema dos tempos de hoje seria a ignorância sobre duas coisas. Primeiro, da natureza
e do propósito dos dons espirituais. Então, os dons, quando são dados, são dados segundo uma natureza, algo que é próprio para o dom. O dom, sem mistério nenhum, os dons de Cristo são dados para a edificação da igreja de Cristo. Os dons nunca são dados para que nós possamos ter uma experiência individualista ou nos tornarmos melhor que o nosso irmão ao lado. Isto não é o propósito do dom. O dom é para o corpo de Cristo, para a edificação mútua dos santos do Senhor. Essa é a natureza do dom. Ou seja, se nós acreditarmos que os dons estarão a serviço das nossas ambições, nossas vaidades, então nós estamos indo contra as Escrituras Sagradas. Não é esta a natureza dos dons. E também o propósito dos dons espirituais, que aqui há uma sobreposição à sua natureza. A natureza dos dons, ela é sim para a edificação da igreja, e o seu propósito está embutido nisso, a própria edificação da igreja. Agora, ele, mais do que isso, ele vai também dividir em 5 erros comuns da época de lá e comuns aqui. Então, os erros são 5. Primeiro, na busca, dos dons que claramente desempenham um papel secundário no culto público. Então, a ideia não é que nós fiquemos a nos perguntar qual é o nosso dom. Eu preciso saber meu dom para que eu possa usufruir disso, ou as pessoas usufruírem, Não, o dom, ele tem um papel secundário na vida cristã. Geralmente, quando apresentam-se com esse tipo de inquietação, eu digo que é muito simples saber qual é o seu dom. Basta você olhar para a igreja e ver qual a necessidade que você pode suprir. O seu dom é suprir a igreja nas necessidades que você foi colocado para fazê-lo. Então, isto é o seu dom. Se a igreja está faltando um músico, musicistas, e você tem lá o seu talento com uma facilidade com o instrumento, então eis aí uma oportunidade de servir os seus irmãos, servir ao culto, ajudando nesta área da música, por exemplo. Então veja, não é nenhum dom listado nas listas do Novo Testamento, mas é sim um dom do Senhor. O outro erro que eles tinham era a fascinação pelos dons espetaculares, tais como falar em línguas, A manifestação deste dom, nós vamos ver mais adiante, ele é revestido de algo extraordinário, ou seja, deveria ser algo extraordinário você poder falar em idiomas que você não aprendeu. Então, esta é a ideia, Por exemplo, imagine você ser habilitado a falar e ser entendido por outra pessoa de um outro idioma, com outra língua materna, como nós vimos em Atos no capítulo 2. Então, essa situação é uma situação concreta. Isso tudo tem bastante, como que eu posso dizer, é um evento bastante sedutor, um evento bastante impactante. Quem é que não gostaria de ser partícipe de algo assim? Mas esses dons, como falar em línguas, facilmente fascinavam as pessoas e provocavam disputas terríveis na igreja de Corinto, lá onde um se sentia mais do que o outro que falava em idiomas. Então, o dom não é para nossa vaidade. O desprezo dos membros da comunidade, que era o que acontecia, 1 Coríntios 14, lá o retrato de irmãos que se sentiam sobremodo valorizados em detrimento aos outros porque falavam outros idiomas. Então, falava 2, 3, 4 idiomas por meio do Espírito Santo, ou seja, um aspecto milagroso, não de uma aprendizagem de você ir para a escola, um aspecto místico bastante extraordinário. Na falta de decência da ordem do culto, perceba que era uma bagunça. 1 Coríntios capítulo 14 trata sobre ordem, Algumas pessoas que também tinham recebido a revelação por profecia, eles não respeitavam e ficavam a atropelo no culto. Isso provocava desordem. E a avaliação do que julgavam ser espiritual. Então eles achavam que a espiritualidade era isso, era o exercício pleno do uso dos dons que Deus dispôs da igreja do primeiro século. E aí Paulo irá tratar
primeira epístola aos Coríntios 13, que o maior dos dons de fato é o amor. O amor é superior a tudo isso. Enfim, esses eram cinco problemas que tinham e que de fato ainda podem ocorrer hoje, né? As pessoas buscam dons que são coisas secundárias, se fascinam pelo extraordinário, desprezam uns aos outros. Nós falamos na última quarta-feira que o problema da ideia do batismo do Espírito Santo ser uma experiência que uns têm, outros não, começa a criar na igreja uma ideia de castas, né? Então você acaba tendo um cristão que ele tem um upgrade, né? Ele recebeu algo mais que os outros, então os outros infelizmente não receberam, mas o fulano, a fulana receberam, então eles estão em um estamento acima. É claro que isso não é bíblico. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo porque nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é a regeneração. Mas eu estou dizendo que esse tipo de expediente ocorre em algumas comunidades. O texto nos é muito útil porque ele lista ele faz referência às listas de dons. Então, Romanos 12 tem duas listas, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro, enfim, várias listas são dadas. Então nós encontramos alguns dons espetaculares, extraordinários, como dons de milagres, dons de profecia, e também tem dons mais ordinários que eu digo que não tem aparentemente tanta proeminência, mas são dons de Deus, como a presidência, como a misericórdia, também é um dom, vai ser tratado nestas listas aqui. Mas nenhuma destas listas, é o que os redatores chamam a atenção, ela é exaustiva. Então a Bíblia não tem todos os dons. Aqueles dons que nós encontramos na Bíblia são dons específicos relacionados às igrejas daquele momento. Então nós temos outros tipos de dons também, né? Que podem cada igreja ter os seus dons propriamente para a comunidade. Então as listas não são de cunho exaustivo, tudo está lá descrito. Caminhamos para o segundo parágrafo desta carta, desta seção. Dons espirituais são concedidos a cada crente pelo Espírito Santo, o qual os distribui a cada um conforme lhe apraz. Isto não impede que os crentes desejem ardentemente os melhores dons espirituais, desde que os mesmos sejam utilizados para a edificação da comunidade e não para proveito próprio. Os melhores dons que Paulo encoraja os coríntios a buscar são os primeiros da lista, de 12 e 28, que é claramente uma lista por ordem de utilidade, primeiro, segundo, terceiro, etc. Em 1 Coríntios 14, 1 e 40, Paulo encoraja o dom da profecia, entendida como exortação baseado nas Escrituras. O dom de línguas, embora não proibido, é claramente desencorajado pelo apóstolo, em vista das suas limitações e problemas potenciais e mau uso por parte dos coríntios. Os crentes devem usar seus dons para servir a Cristo na obra do seu reino e para a edificação do seu corpo. Todos os crentes genuínos recebem algum ou alguns dos dons espirituais. Esses dons devem ser exercidos em amor, visando a edificação da igreja. Nenhum dom espiritual deve ser desprezado, nem utilizado para trazer glória a qualquer outro que não a Cristo Jesus. Então a ideia de dons, primeiro precisa-se entender que quem os distribui é Deus. Então Deus é Ele que tem a prerrogativa de distribuir os dons. Isso não deve nos espantar, porque veja, todos nós temos vários tipos de dons e tudo aquilo que nós recebemos, na verdade, nós recebemos de Deus, desde o tempo de vida, desde o trabalho também é um dom, desde o casamento também é um dom. Paulo trata isso em 1 Coríntios, no seu capítulo 7, sobre o celibato e o casamento. Vários tipos de dons, né? Eu creio que um texto que pode nos ajudar nisto é o texto que trata lá de João Batista falando acerca disso, quando ele diz que ninguém pode receber nada se do céu não for lhe dado.
Se nós pensarmos assim, tudo que nós temos é dom de Deus, desde a vida, desde os filhos, desde o dinheiro, desde a roupa que nós vestimos. Nada vem do nada e nada vem apenas de nós mesmos, emergindo de nós, como se nós fôssemos a fonte. A fonte de tudo é Deus, como João Batista disse. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Pensando assim, não existe esta ideia de talento natural. Qual que é a diferença de dom para talento natural? Simplesmente não existe talento natural. Tudo é dom de Deus. Nada nós temos naturalmente nosso. Tudo pertence ao Senhor. Então, as pessoas que estão cantando, as pessoas que estão se desenvolvendo nas suas esferas artísticas, eles têm esses conjuntos de dons dados por Deus. Agora, depende do exercício que eles fazem. Alguns, os regenerados, utilizam os dons da maneira correta, que é para a glória de Deus. Os degenerados utilizam para a sua própria glória ou para a glória do mundo. Então, há uma diferença da utilização dos dons. Mas ninguém tem dons por si só. Tudo provém de Deus. Os dons visam edificação, nós já falamos sobre isso. E os momentos extraordinários na história da redenção. Quanto ao assunto de dons, nós vamos tratar. Mas acho que até aqui ficou bem claro que a providência ela é a fonte originária dos dons. Há uma pequena nota acerca das profecias nesse texto. Quando nós formos entrar nesse assunto, eu vou mostrar que a igreja presbiteriana tem geralmente duas correntes sobre a questão da profecia. Nós temos uma corrente que está bem registrada e documentada aqui, mas tem uma outra corrente de entendimento do que seja a profecia também. No momento oportuno nós vamos ver isso. Basta nós entendermos que os autores desta carta entendem que a profecia é a pregação. Então isso, a título de honestidade, precisa ser dito. Esta é a opinião dos redatores desse texto. Agora, essa não é a única e não necessariamente a melhor. Nós vamos ver outras possibilidades. O texto também, na aula passada, disse que esse texto é uma orientação para a igreja de esclarecimento aberta a outras pesquisas. Então, no momento oportuno, eu vou abrir algumas pesquisas que tenho feito acerca deste assunto. Mas, por enquanto, vamos nos ater ao próximo parágrafo, lá na página 2, que está assim. A soberania e a contemporaneidade do doador dos dons do Espírito Santo acarretam necessariamente a possibilidade de que os dons mencionados do Antigo e do Novo Testamento sejam concedidos conforme e quando ditados pela sabedoria do mesmo Espírito. Essa afirmação está em plena harmonia com outro princípio igualmente bíblico, de que Deus revelou-se progressivamente através das Escrituras. Em algumas ocasiões, como na saída de Israel do Egito, no ministério dos antigos profetas de Israel, na encarnação e no ministério de Cristo, no período apostólico, a revelação divina foi acompanhada por sinais, prodígios e efusões de dons espirituais extraordinários, com milagres, ressurreição de mortos, profecias e línguas. Percebe-se facilmente pelas Escrituras que os milagres e demais manifestações extraordinárias agruparam-se em torno desses eventos, nos demais períodos em que pesa a importância dos mesmos, como por exemplo o patriarcal, a monarquia, o ministério dos grandes profetas e o ministério de João Batista, tais manifestações estiveram em parte ou totalmente ausentes. Isso é interessante, porque o autor está nos chamando, os redatores estão nos chamando a atenção de que nós devemos olhar os dons não como um fim em si mesmo e nem como um fenômeno em si mesmo. Nós precisamos olhar os dons pela história da redenção. O que ele entende por história da redenção? A história da redenção é a história registrada nas Escrituras Sagradas, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Nesta história da redenção, existem alguns tipos de fase, que ele chama, por exemplo, a fase patriarcal. Ele está, logicamente, se referindo a Abraão, Isaac e Jacó, são os nossos patriarcas lá em Gênesis. A parte dos profetas, a parte da monarquia é a monarquia dos reis, como a primeira dinastia de Saul, depois vem a de Davi, e aí segue-se Salomão, depois o reino racha,
E aí existem duas monarquias, né? A monarquia do sul e a monarquia do norte. Isso está compilado, está escrito no livro dos reis. Primeiro livro de reis, segundo livro de reis, e primeira crônica e segundo crônica, livro de crônicas. E o que ele está chamando a atenção? Que nem sempre milagres estavam presentes nessas fases. Por exemplo, Abraão ressuscitou algum morto? Não. Abraão enunciou alguma profecia? Curiosamente, é bom para parar nesse ponto. Abraão é o primeiro indivíduo a ser chamado profeta, embora ele nunca seja descrito com aquela anunciação, abre aspas, assim diz o Senhor, etc, etc, etc. Mas em certo sentido, Abraão era um profeta, porque ele ora por Abimeleque, como alguém autorizado por Deus, embora tenha até faltado com a verdade com Abimeleque, mas Abraão é visto como um tipo de mediador ali entre Abimeleque e Deus, né? Entre os homens pagãos e Deus. Abimeleque é uma história que está lá em Gênesis 20, depois você dá uma olhadinha e verá que Abraão é o primeiro homem a ser chamado profeta. Continuando, mas nem todas as fases os milagres acontecem. Os grandes milagres vão acontecer pelo menos em alguns períodos, como ele citou aqui. Na saída de Israel do Egito acontecem enormes milagres, um mar se abrindo, fogo caindo do céu, escuridão no meio do dia, moscas, rãs subindo. Isso é uma grande variedade de milagres extraordinários. Depois isso aconteceu de novo? Não, aconteceu daquela forma, daquele jeito, naquele momento. Aí depois os profetas também começam a exercitar grandes milagres, né? Principalmente Elias e Eliseu, homens que, por meio deles, mortos ressuscitaram. Mas não todos. Isaías, por exemplo, não registra nenhum tipo de poder dele mesmo, nem tampouco Jeremias, não que ele não desejasse até ter algum tipo desse expediente, mas não registra-se nenhum milagre das mãos de Jeremias dessa natureza de Elias e Eliseu. Assim também, quando Cristo vem, grandes milagres acontecem, ressurreições, mortos são ressuscitados, cegos começam a ver, surdos começam a ouvir, etc, etc, etc. E também no momento apostólico. Mas são estes momentos. Outros momentos, milagres não acontecem. Ou seja, isso é importante dizer, porque algumas pessoas vão usar o seguinte mantra ou a seguinte refrão, né? Deus não muda. Olha, lógico que Deus não muda, mas a maneira como ele age muda, porque eu não vejo Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, operando milagres como o profeta Elias e Eliseu, e ambos serviam o mesmo Deus. Aliás, da parte de Deus, parece que ele tem mais apreço por Davi do que tem Elias. Haja vista os títulos que Davi recebe como homem segundo o coração de Deus, e como Davi começa a ser a régua das monarquias no livro de Reis. Ele não serviu como Davi, mas Davi não fez nenhum milagre. Então esta refrão, Deus não muda, não se aplica com Davi e com Elias. Então uma coisa é a imutabilidade de Deus, outra coisa é sua operação de milagres. São dois assuntos diferentes, né? Que é o que o texto ele vai dizer aqui. Então, curiosamente, só abrindo um parênteses, esses foram os grandes momentos de milagres. E também foram os momentos de maiores apostasias. Então você veja, Israel, que viu todos aqueles milagres na saída do Egito, toda aquela geração que presenciou aqueles grandes milagres, morreu incrédula no deserto. A mesma coisa de Elias e Eliseu. Em qual reinado eles operaram milagres? O reinado de Israel, período de Acabe, aquele período de Jezabel, que Elias está vivo, Eliseu um pouquinho mais adiante. Houve grande conversão? Longe disso. Israel foi o primeiro reino a ser levado pelos assírios. Na época de Jesus Cristo, grandes milagres acontecendo. E qual a utilidade para aquela geração? Aquela geração matou Deus, matou o Filho de Deus. E o que adiantou ver todo aquele grande número de milagres? E a época dos apóstolos,
que foi uma época marcada por martírio, pela morte de Pedro, pela morte do apóstolo Paulo, pela morte do apóstolo Tiago, pelo exílio do apóstolo João. Enfim, a ideia de que os milagres, os momentos extraordinários são evidência de maior espiritualidade, não se fundamenta. Porque não houve grande espiritualidade nos israelitas que viram os milagres de Moisés, como também não houve grande espiritualidade dos israelitas que viram os milagres de Elias e Eliseu. Longe disso, havia até muito mais apostasia. Então precisamos tomar cuidado com os clichês que as pessoas pensam. Essas pessoas que hoje em dia vão atrás de busca de milagre, busca de coisas extraordinárias, elas estão seguindo os caminhos dos israelitas que morreram no deserto. É muito melhor ser crente, ir para a igreja todo domingo, ir nas reuniões de oração, suportar, ser fiel à sua esposa, ser fiel aos seus filhos, ser fiel ao seu trabalho e levar a vida de uma maneira ordinária e séria do que correr atrás de coisas extraordinárias. Isso não dá resultados para ninguém, biblicamente falando. Fecha parênteses. Segundo, o próximo parágrafo. A contemporaneidade do Espírito, portanto, não exclui o propósito de Deus, do Deus triuno, em seguir um plano progressivo de revelação, dispensando ou retendo durante a história as manifestações espirituais de acordo com a sua sabedoria. Por exemplo, não há registro inequívoco na história da Igreja de homens com o poder de ressuscitar mortos desde o período pós-apostólico até hoje. Mesmo no período bíblico, a ressurreição de mortos ocorreu somente em algumas épocas e através de poucas pessoas, como Eliseu, o Senhor Jesus e alguns dos apóstolos. Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo e o Espírito é o mesmo. Porém, o Deus triuno é soberano para agir de formas distintas em diferentes épocas. Portanto, afirmar a contemporaneidade de todos os dons e manifestações descritas na Bíblia como base na imutabilidade de Deus é inconsequente. É aquilo que eu falei, é um mantra que não se aplica. Deus não muda. Ninguém está falando da mutabilidade de Deus. Estamos falando no exercício dos seus propósitos divinos. Dizer que os propósitos divinos de Deus para a nossa nação no Brasil, no século XXI, na América, é igual aos propósitos de Deus que ocorreu em Israel na época de Eliseu, é tolice. Não se aplica. São coisas distintas, períodos distintos. Deus, ele vai se manifestar de maneiras distintas para pessoas distintas segundo os seus divinos propósitos. E nós não temos nenhum problema com isso, acolhemos a providência de Deus como ela bem quiser manifestar. O autor chama a atenção aqui que na história da igreja você não vê depois do período apostólico grandes milagres extraordinários. Por quê? Porque cada período Deus utilizou de uma forma diferente. A gente vai tratar um pouco disso terminando essa leitura. Assim, algumas manifestações espirituais mencionadas na Bíblia claramente deixaram de ocorrer, como o poder físico extraordinário concedido a Sansão, o poder de ressuscitar mortos e o ofício de apóstolo concedido aos 12 e a Paulo. Ou seja, não existem mais apóstolos. Mas ali tem não sei o quê. Bom, as pessoas são livres para se chamarem de hippie. Ninguém vai contra ela nem processar. Assim como a pessoa pode se chamar de qualquer nome. Agora nós que conhecemos a Bíblia não precisamos nos curvar a essa narrativa. Não é porque a pessoa se intitula o Capitão América que você vai lá pedir autógrafo dele. Deixa as pessoas serem as pessoas. Biblicamente falando, não há fundamentação para ministério apostólico. Cessou com os apóstolos, com o apóstolo Paulo e os 12 apóstolos. Ponto. Mas eu interpreto outro jeito. Bom, a Bíblia só existe uma forma de interpretar, não existe várias, a sua e a minha. A gente tem que fazer uma exegese. Nós temos feito uma exegese dos textos e entendemos que, biblicamente, afirmar que o apostolado existe hoje é uma incoerência bíblica. Não tem como abrirmos mão disso. Terceiro parágrafo. Alguns dons são difíceis de serem identificados claramente como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e operação de milagres. Outros são claramente percebidos hoje como ensino e contribuição. Algumas manifestações modernas, tais como línguas, a operação de milagres e curas, têm recebido importância indevida em dias recentes, sem serem apropriadamente analisadas à luz das Escrituras. Bom, aqui são alguns dons difíceis de dizer. O que é o dom da palavra de sabedoria? Difícil dizer. Está lá na lista, mas é difícil dizer. A gente pode especular.
A especulação é um exercício válido para qualquer um de nós, mas nós não temos muita materialidade. Por exemplo, eu não conheço nenhuma figura bíblica que nós podemos aplicar de uma forma indubitável que tal personagem tinha o dom da sabedoria. A gente pode dizer que alguns personagens sim foram sábios, como Salomão, foi porque Deus declarou que nenhum homem depois dele seria mais sábio. Ok, está lá, mas nós distribuirmos catálogos, né, de quem tem dom do conhecimento, é uma prerrogativa que acho que nenhum de nós tem, e faríamos bom por não requerê-la, por bem não requerê-la, né? Então, tomemos cuidado, se a Bíblia não é clara nesses elementos, não somos nós que vamos preencher as lacunas. Dom de línguas. As línguas e o batismo com o Espírito Santo. Aprove a Deus que o batismo com o Espírito Santo, ocorrido no dia de Pentecostes, como um evento histórico escatológico crucial, fosse marcado por manifestações especiais como o som de vento impetuoso, línguas de fogo e o falar em línguas estrangeiras. As duas primeiras destas manifestações, que são o som de vento impetuoso e línguas de fogo, foram restritas àquele evento, e a última ocorreu ocasionalmente na era apostólica. Todas elas estavam ligadas ao processo de universalização do Evangelho, segundo Atos 1:8, e pertenceram assim, como sinal do cumprimento da promessa do Espírito, àquele período específico da história da redenção. É importante notar que, ao relatar à igreja de Jerusalém a descida do Espírito sobre Cornélio e os da sua casa, o apóstolo Pedro só pôde referir-se a uma experiência semelhante ocorrida alguns anos antes, ou seja, a de Pentecostes, e não a experiências mais recentes. Isto sugere que entre o Pentecoste e a conversão de Cornélio, que ocorreu vários anos depois, nenhuma outra experiência semelhante à do Pentecostes havia ocorrido que pudesse servir de referencial mais recente. Fantástica esta observação. O que os redatores estão colocando é que há um hiato de anos entre o evento de Jerusalém e a conversão de Cornélio. O evento de Jerusalém ocorre no capítulo 2, registrado no capítulo 2 de Atos, Cornélio lá para o capítulo 10. Então há um hiato de tempo de consolidação, muita coisa acontece entre o capítulo 2 e o capítulo 10, a igreja gentílica cresce, necessita de liderança gentílica, então é eleito 7 homens, vem a perseguição, Felipe desce para Samaria, depois os apóstolos vão para Samaria, e vários eventos vão se sucedendo até o capítulo 10, onde Cornélio aparece, e é sim bastante verossímil a ideia de que anos tenham percorrido. E o que o redator está dizendo? Não há referência outra que o apóstolo Pedro utilize que não o evento de Jerusalém para comparar com o de Cornélio, o que sugere que esse evento não era um evento muito comum, era único, aliás. Atos 1:8 é aquela plataforma onde está escrito que sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo, né? Este é um roteiro aonde vão ocorrendo os episódios, inclusive do derramar do Espírito Santo, parecido com o que ocorre em Atos 2, né? Que nós falamos na última quarta-feira. Avançando. Alguns têm entendido e afirmado que as línguas são a evidência inicial mais importante do batismo com o Espírito Santo. Essa afirmação baseia-se principalmente nas narrativas do livro de Atos, em que o batismo com o Espírito Santo é seguido pelo falar em línguas. Entretanto, o livro de Atos igualmente relata várias outras ocasiões que podem ser descritas com o batismo com o Espírito Santo, em que as línguas não aparecem. Como? E aí vai citar pelo menos 3, né? Primeiro, a conversão dos 3.000 no dia de Pentecostes, não é dito que eles manifestaram nada. O caso dos samaritanos também não há um registro claro, e a conversão de Saulo. Embora o argumento do silêncio não seja conclusivo, no mínimo revela que, para o autor de Atos, as línguas não eram indispensáveis como evidência do batismo com o Espírito Santo. Quando o autor de Atos as menciona ao narrar o ocorrido na casa de Cornélio com os discípulos de João Batista, esse é Atos 19, tá? Seu propósito é deixar claro que a descida do Espírito sobre esses grupos
foi da mesma ordem do ocorrido no Pentecoste, como desdobramento de um evento inaugural único. Em nenhum lugar do Novo Testamento, as línguas são mencionadas como evidência normal do batismo com o Espírito Santo, ou da sua plenitude para os crentes após o Pentecoste. A evidência inconfundível da plenitude espiritual, segundo Paulo, é o fruto do Espírito. Portanto, o falar em línguas não deve ser considerado como a evidência de nenhuma destas duas experiências, que é a plenitude e o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, eu já disse na última quarta-feira, que é a regeneração. Todos vocês são batizados com o Espírito Santo, porque todos vocês creem em Jesus Cristo. E vocês só creem em Jesus Cristo porque vocês nasceram de um novo. Deus, de uma forma milagrosa, regenerou a vida de vocês e vocês depositam sua fé no Redentor. Esta é a marca da regeneração e a marca que vocês foram inseridas no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, que o Espírito Santo batizou vocês no corpo, que é a igreja. Todos nós fomos inseridos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo, isto é, a regeneração. A plenitude do Espírito Santo tem a ver com os frutos, que não é o assunto de hoje, mas que ele trata de uma forma de passagem, né? Que trata-se do caráter cristão. Os frutos do Espírito com paz, longanimidade, amor, né? São tratados lá em Gálatas capítulo 5. E estas são as evidências de alguém que está pleno do Espírito Santo. Algumas considerações finais antes de entrarmos para nossas discussões. Damos continuidade hoje ao assunto iniciado na última quarta-feira, relembrando que na ocasião passada tratamos do batismo com o Espírito Santo como sinônimo de regeneração, mas ainda mostramos como vários elementos da história da redenção estão associados ao derramar do Espírito Santo nesta nova fase da igreja. Então, na última quarta-feira eu li esse pequeno parágrafo, que ao meu ver é o ponto mais alto do nosso texto, porque ele é muito denso teologicamente, eu preciso lê-lo de novo. Então quem tem a folha da quarta passada, perdoe-me, porque eu vou fazer uma referência a ela agora também. O batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, marcou o início da fase neotestamentária da Igreja de Deus, confirmou a exaltação de Cristo à direita de Deus Pai e inaugurou os últimos dias. O poder prometido pelo Senhor Jesus a seus discípulos e que viria a eles por ocasião do Pentecostes está relacionado com a evangelização apostólica até os confins da terra e consiste essencialmente na capacitação de cada crente para testemunhar de Cristo e para viver uma vida em que se veja o fruto do Espírito. Esse parágrafo ele é bem denso, né? Onde ele demonstra a marca da nova fase da igreja, confirma a exaltação de Cristo, que o batismo faz isso, inaugura os últimos dias e relaciona-se com a evangelização. Poucas vezes um parágrafo tão bem construído e aplicado, né? Hoje retomamos então, tratando dos dons espirituais, e iniciamos tratando dos dons de línguas estrangeiras. Na próxima aula, querendo Cristo, nós vamos continuar. Deus nos abençoe e que possamos estar, segundo a vontade do Senhor, para tratar disso na próxima quarta-feira. Amém.